Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Aline Monteiro Holmes, eu sou doutoranda em Comunicação Social na UFMG, estudo sob orientação da professora Jânea Zamora, que é o líder da mediação e que, infelizmente, não pode estar aqui com a gente hoje. Quem me acompanha hoje é a Alice, só para confundir, né, a Aline e a Alice. A Alice também é orientanda da professora Jeane. Como a professora Jane não está aqui, eu espero, né, que eu consiga representar bem o grupo, junto com a Alice. Gostaríamos, antes de começar, de agradecer pela oportunidade de estar aqui neste evento que está sendo tão rico, né? Eu estou acompanhando desde o primeiro dia, assim, muitos assuntos interessantes que estão refletindo nas nossas pesquisas. Bom, vou começar apresentando primeiro a professora Jeane. A professora Jeane, ela é jornalista formada pela PUC Minas, ela tem mestrado e doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, com estágio doutoral na Universidade de Kassel, na Alemanha, e pós-doutorado na Pompeu Fabra, na Espanha. Ela é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, membro do corpo docente regular do PPG-Com da UFMG, é bolsista da Produtividade, CNPq, pesquisadora do Núcleo de Conexões, Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermídia, o NUCCOM, também da UFMG. O Mediação, ele é um grupo relativamente novo, ele foi criado em 2016, reunindo as pesquisas que são de coordenação da professora Jeane. Então, ele é vinculado ao NUCCOM, da UFMG, e reúne essas pesquisas que a professora Jeane orienta em vários níveis, né, da iniciação científica ao pós-doutorado. Ele também conta com pesquisas de outros professores, que são colaboradores do próprio Departamento de Comunicação Social da UFMG, da PUC Minas, da UFOP, da Universidade UNA, e dessa Universidade da Suécia, que eu não vou arriscar dizer o nome, porque eu não treinei antes e não perguntei como é que se fala. Eu peço desculpas por não saber falar o nome correto. Nas pesquisas do Mediação, a gente tem pesquisas que são coletivas e pesquisas que são individuais, e elas sempre perpassam, especialmente as coletivas, o pragmatismo e a semiótica peirciana. E a gente também observa os conceitos de mídia, intermídia, transmídia, dispositivo midiático, rede sociotécnica, agenciamentos semióticos e sociotécnicos, engajamento, mobilização social, apropriação e ressignificação tecnológica. Nas pesquisas coletivas, vocês podem ver, a gente tem várias pesquisas em andamento e a gente trabalha bastante com relação ao jornalismo e, ultimamente, muito com fake news. Então, eu vou falar um pouquinho de cada pesquisa, bem rapidinho. A nossa mais atual é a dinâmica transmídia de notícias falsas sobre o novo coronavírus. Ela se estabeleceu em uma parceria com os grupos Campo Comunicacional e suas interfaces, da PUC Minas, e Convergência Jornalismo da UFOP. Nós fizemos uma coleta de 5.200 tweets com a hashtag #PerguntaCorona, de 26 de janeiro a 21 de junho de 2020, e as análises vão ser publicadas agora, em outubro, em um livro pelo selo PPG-Com da UFMG, e também em uma disciplina dos 3 programas de pós-graduação, que também começa a ser ofertada agora em outubro. A pesquisa Regimes de Propagação em torno da hashtag Pergunta Corona, Interação, Sentido e Desinformação, analisa esse mesmo corpus, mas pela semiótica de Greimas e pela sociossemiótica de Landowski. Como ler um infográfico, estratégias de informação e desinformação sobre a pandemia de Covid, é uma pesquisa de extensão que é voltada para a divulgação científica e trabalha a orientação da leitura de infográficos, especialmente relacionados à pandemia. A pesquisa Transmedia Communication Methods and Strategies, Education for Sustainability, é uma cooperação Brasil-Suécia, né, com a professora Renira Rampaz Gambarato, e é objetiva entender os processos de distribuição de conteúdo multimídia pelas plataformas de mídia. O planejamento comunicacional em educação transmídia para escolas públicas de países de língua portuguesa é também uma cooperação internacional. Neste momento está sendo desenvolvida em Moçambique. Lógica comunicacional da dinâmica transmídia, produção e circulação de fluxos internacionais de jornalismo e educação. Ela está fundamentada também nas dinâmicas de transmídias mediadas por hashtags em redes sociais online, e faz parte de um projeto dos editais de Bolsa Produtividade CNPq e Bolsa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG. Nas pesquisas individuais, a gente já tem uma outra gama de assuntos, né? Neste momento, a gente tem a supervisão de pós-doutorado do professor Conrado Moreira Mendes,
que é sobre a pergunta corona, né, a hashtag, vista pela semiótica discursiva. Nas pesquisas de doutorado, a gente tem a transmídia espacializada, configurações midiáticas do parque temático da Disney, com a Ana Carolina Almeida Souza. A pesquisa Especulação de Fãs no Engajamento Transmídia em Dark, Rotas de Significação em Rede, que é a minha pesquisa de doutorado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A comunicação digital, linguagem, literacia, participação em Moçambique, do Gianni Motsuki, que é moçambicano e está em intercâmbio. E dinâmicas de transmídia branding, um estudo da Netflix Brasil em conexões multiplataforma, de Emanuele Dias. No mestrado, as pesquisas atuais são desinformação científica, fixação de crenças em torno da cloroquina durante a pandemia de Covid-19 no Twitter, do Fábio Oliveira, e emergência de deepfakes na plataforma Instagram, práticas de mídias táticas, de Vitor Góes. Por fim, a gente tem a iniciação científica da Helena Zubel com a pesquisa Dinâmica Transmídia de Notícias Falsas sobre Ciências, Jornalismo e Educação. Vocês podem notar que essas pesquisas são focadas, né, jornalismo, educação e entretenimento. Para quem quiser acompanhar o grupo, a gente deixa aí o nosso site, os nossos perfis nas redes sociais, né, especialmente no Instagram e no Twitter. E aí a gente entra na pesquisa que eu e a Alice estamos desenvolvendo, que ela é baseada nos nossos objetos de pesquisa, né? A Alice com o doutorado que ela com o mestrado que ela defendeu esse ano, e eu com o doutorado, estou na fase de pré-qualificação, estou fazendo meu dossiê ainda, então tem muitas coisas em aberto, inclusive esse momento é bastante importante para eu levar coisas, né, para o dossiê, para pensar bastante. Bom, as nossas pesquisas, elas são permeadas pela transmídia, e aí a gente tem esses conceitos que estão aí na tela, né, que passam, né, pelas nossas pesquisas, a intertextualidade transmídia lá do começo, né, da Marcia Kinder, que foi, né, a pioneira nos estudos de transmídia. A gente passa também pelos conceitos de narrativa transmídia do Jenkins. A gente coloca a semiótica persiana, né, no conceito da dinâmica transmídia da professora Gianni com a professora Renira Gambarato, e também na evolução desse conceito, quando as duas se juntam com a professora Lorena Tárcia. E mais especificamente com relação à minha pesquisa, a gente trabalha também com o fandom transmídia. E como narrativa transmídia, a gente parte daquele conceito mais básico do Jenkins, né, das histórias que se conectam, que vão se desenrolar, né, em plataformas midiáticas diversas, sempre com contribuições diferenciadas de cada meio, cada uma delas com importância na condição da trama, proporcionando também entradas autônomas e distintas na narrativa. E nessa citação do Jenkins, que está na tela, a gente sempre, né, retoma aquela questão dos meios, né, cada meio faz o que faz de melhor, o que vai sempre guiar o nosso olhar para a forma da contribuição midiática no universo narrativo ficcional. E com relação à dinâmica transmídia, que é essa contribuição, né, da professora Gianni e da professora Renira, a gente também busca trazer essa noção que é bastante presente na linha Textualidades Midiáticas, que é a linha em que a gente se filia no PPG-Com, sobre mídia, como essa ambiência de natureza flexível, dispersa, circunstancialmente capturável, em uma forma empírica. Nesse contexto, a gente traz a dinâmica transmídia porque a dinâmica amplia as possibilidades, né? A gente deixa de olhar apenas para uma narrativa transmídia para olhar para um quadro que é bastante maior. Aí eu passo para a Alice, que vai falar um pouquinho sobre semiose transmídia. Então, essa perspectiva da transmídia que a gente usa muito no subgrupo mediação, ela é muito guiada pela noção persiana de semiose, né? Foi uma contribuição aí da Renira Gambarato e da Gianni Alzamora, e também, posteriormente, agora em 2020, da Lorena Tárcia, com o avanço desse conceito. Como que a gente conecta a semiose e a transmídia nesse caso? A gente parte do signo persiano, que é um signo triádico, formado aí pela articulação de três elementos, que é o objeto, o signo e o interpretante. O objeto, ele está relacionado a uma noção de realidade. Assim, existe até meio que um questionamento de objetos ficcionais, né, e coisas que não existem de verdade, como, por exemplo, o Slenderman, que a gente vai falar daqui a pouco, mas tudo entra como realidade. Então, tem aí o objeto,
E esse objeto, ele determina um signo, que por sua vez determina um interpretante, que é um efeito causado na mente interpretadora. E é importante ressaltar que a mente interpretadora na semiótica persiana não sempre é uma mente humana, não necessariamente é uma mente humana. Mas, então, o objeto determina um signo, que determina, por sua vez, o interpretante. O signo, ele busca representar esse objeto, só que ele não se confunde com o objeto. O signo e o objeto não são a mesma coisa. E é justamente disso que surge o interpretante, que é uma coisa diferente. É justamente pelo fato do signo não cobrir totalmente o objeto. E aí, para a formação do interpretante, que é esse efeito na mente interpretadora, a gente precisa de experiência colateral, que é uma familiaridade com o objeto que está sendo representado. Então, outros signos vão se juntar à tríade para a ação do interpretante. E aí, essa experiência colateral seria como assim, a bagagem que essa mente interpretadora vai ter. Então, por exemplo, uma pessoa olha para um signo e tem uma interpretação, isso gera um efeito na mente dela, mas se outra pessoa observa o mesmo signo, a interpretação, né, o efeito interpretativo será diferente, porque a experiência colateral será diferente. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar a transmídia, a dinâmica transmídia, como uma manifestação empírica da semiose, como se a gente estivesse vendo as múltiplas interpretações das pessoas se manifestando através de ações de comunicação. E aí, para ver como isso acontece, a gente tem que olhar para as subdivisões dos interpretantes. Você passa o slide, por favor, Aline. Obrigada. Então, os interpretantes na semiótica persiana têm algumas soluções. A mais conhecida é a subdivisão entre interpretante imediato, interpretante dinâmico e interpretante final. O interpretante imediato, ele é, assim, um interpretante está inscrito ao signo, e ele está num nível aí de primeira idade. O interpretante dinâmico seria um interpretante inconcreto, um efeito concreto do signo. E o interpretante final, ele é um ideal semiótico, seria assim, se a semiose chegasse a um fim, seria esse interpretante final, porque ele nunca é de fato alcançado, ele é apenas um ideal, ele é um interpretante em abstrato. E aí, existe uma segunda tricotomia dos interpretantes, que é em emocional, energético e lógico. Só que essa segunda tricotomia não fica muito claro nos escritos do Peirce como que ela se conecta com essa primeira, do interpretante de imediato, dinâmico e final. A Lúcia Santaella, que é uma das comentadoras importantes de Peirce aqui no Brasil, ela identifica essa segunda tricotomia no nível do interpretante dinâmico, como os efeitos concretos da interpretação em si. E aí a gente tem o interpretante emocional, que está num nível de primeira idade, que diz de um efeito de sentimento causado pelo signo. O interpretante energético, que está relacionado aos esforços de interpretação. E o interpretante lógico, que está relacionado à racionalização envolvida no processo e também ao conceito de hábito da semiótica persiana, que é como uma tendência para a ação, né? O hábito seria uma tendência para a ação. E aí, a partir desses três interpretantes, que a gente tira a semiose de um âmbito abstrato, como assim, um processo de interpretação que está sempre no abstrato, e traz ele para o real. Porque aí a gente tem os efeitos, né, práticos, assim, sentimentos que são causados, os esforços energéticos envolvidos nesse processo, e esses esforços energéticos podem, por exemplo, levar à produção de uma teoria, no caso de Dark, por exemplo, à produção de uma fanart, de uma fanfic. Então, são coisas que podem virar ações, né, palpáveis, e envolve também o interpretante lógico, que vai ser a racionalização por trás, e também a ação de hábito, que é a tendência para a ação. E aí, a partir dessa perspectiva, a gente traz
a semiose como a dinâmica transmídia como uma manifestação empírica mesmo, da semiose. Pode passar ali. A gente dá sequência, então, entrando nos objetos. Eu vou falar um pouquinho do meu, depois a Alice fala do dela. Meu objeto é Dark, que é uma série alemã original Netflix. Ela tem 3 temporadas, foram disponibilizadas em 2017, 2019 e 2020. Ela é uma narrativa complexa, de acordo com o conceito de Mittel, e está afiliada a alguns gêneros narrativos, sendo predominantes os de mistério, suspense e ficção científica. Ela não é uma série palatável assim, para todos os espectadores, visto que ela evoca uma atenção maior do espectador para entender, né, as idas e vindas da trama e dos mundos em que a trama se desenrola. E aí eu aciono o conceito do fandom forense de Mittel, em que o espectador age para juntar peças da trama, para organizar essas peças e para formar, né, criando outras narrativas ou teorias, né, sobre o andamento das histórias. No caso de Dark, a gente também tem a emergência do fã especialista, né, que é o conceito do Jenkins Green e Ford, e a gente tem também os influenciadores de streaming que comentam esses lançamentos, as produções. A gente tem, além desses influenciadores, pessoas comuns que, ao comentarem comentarem Dark especialmente, foram alçadas a um nível, a condição de especialistas, né? Ganhando um status maior, visto o número de crescimento, né, de seguidores em redes sociais e alcance de vídeos no YouTube, por exemplo. Como um diferencial de Dark, a gente também tem a atuação intensa do Baran Boladar, que é o showrunner. Ele publica muitas fotos de bastidores no Instagram, e essas fotos são utilizadas para a geração de teorias de fãs em outros canais, especialmente o Reddit e o YouTube. Alice, com você. E aí nós temos o Slenderman, que é um objeto um pouquinho diferente do da Aline, porque não é um objeto que se origina, assim, da indústria do entretenimento. O Slenderman, não sei se vocês todos conhecem, é um personagem do gênero de terror, embora ele às vezes ultrapasse o gênero de terror, que se originou em um fórum online em 2009. Era um concurso tipo uma brincadeira de editar fotos. Alguém falou assim, vamos editar fotos para deixar elas com uma aparência sobrenatural. E aí um cara que chama Eric Knudsen postou nesse fórum uma foto tipo de um parque, uma foto em preto e branco, 2 fotos na verdade, de crianças num parque, ao fundo uma criatura muito longa, sem rosto, trajando um terno. E essa foi a primeira aparição do Slenderman. E a partir dessa foto que foi postada num fórum, assim, simplesmente, começou uma expansão dramática, porque esse personagem foi sendo apropriado para diversas narrativas dentro da internet. Então, um pouco depois surgiu uma websérie que chama Marble Hornets, ficou muito famosa no YouTube. Eu acho que o vídeo mais visto dessa série, da última vez tinha 7,2 milhões de visualizações. Então, é uma coisa que ficou muito popular. Depois dessa websérie surgiram várias outras, como uma que chama Everyman Hybrid, uma que chama Tribe 12. Em 2012 foi feito um jogo, Slender The 8 Pages. É um jogo que você joga em primeira pessoa e você tem que pegar umas páginas numa floresta. É referência à série Marble Hornets. E aí já surgiram vídeos de várias pessoas jogando este jogo no YouTube, e a partir daí foi só expandindo, fanarts, fanfictions, teorias. E aí esse personagem acabou tendo repercussões fora da internet também. Em 2014 ocorreu um crime que foi relacionado ao Slenderman. 2 meninas de 12 anos esfaquearam uma colega, e quando elas foram questionadas sobre, né, o que aconteceu, elas falaram que estavam tentando fazer um sacrifício em nome do Slenderman. A colega sobreviveu, ela foi socorrida, hoje em dia ela está bem, mas isso gerou assim um alarde muito grande. Aí o Slenderman começou a aparecer em notícias, já não era mais um personagem assim underground na internet. E aí depois disso,
Ele foi apropriado em mídias de massa. Em 2016, foi lançado o documentário Beware the Slenderman, da HBO, e é um documentário que conta a história desse crime que aconteceu em 2014, e aí conta a história do desenvolvimento do Slenderman. E em 2018 foi lançado um filme de ficção mesmo, Slenderman, Cabelo Sem Rosto, que aí é uma adaptação de parte do mito sobre o personagem em um filme de terror. Então, a gente tem esses dois objetos que têm semelhanças, mas eles têm diferenças. São dois objetos que se relacionam à cultura pop e ao entretenimento, e são dois objetos que dependem muito do engajamento dos usuários na conformação de uma dinâmica transmídia. Só que aí tem também os pontos de diferença. Enquanto o Dark é um seriado, né, que parte da indústria do entretenimento e é depois apropriado pelos usuários nas redes sociais online, o Slenderman faz um caminho oposto. Ele parte da produção criativa de usuários online e depois ele foi apropriado pelo entretenimento. Aí a gente passa, então, para as diferenças, né, entre os objetos. A minha pergunta norteadora, ela é de que forma as estratégias de divulgação da terceira temporada de Dark acontecem, né, a partir das mídias sociais da Netflix e do produtor Baran Bo Odar, impulsionando o engajamento transmídia dos fãs em 4 canais, o Twitter, o Reddit, Tumblr e YouTube, como que isso contribui para o incremento das rotas de significação da trama. Os conceitos essenciais que eu aciono são a dinâmica transmídia, as séries de ficção audiovisuais, o streaming e o engajamento transmídia. E o meu corpus implica uma coleta de publicações dessas plataformas feitas de 22 de junho a 28 de agosto de 2020, que é 1 mês e 2 meses após o lançamento da série. A gente também tem como acionamentos, né, a distribuição de conteúdo audiovisual, e aí eu foco na ficção seriada. Estudo também o engajamento, com foco no engajamento transmídia, e como as narrativas transmídia, com focos, né, em ficção seriada complexa, se estabelecem nesse universo em que o engajamento transmídia está cada vez mais presente. Para isso, eu trago também discussões sobre fandoms e fãs, desde aquela pesquisa inicial do Jenkins, né, que foi publicada em 2015, mas que ela é original de 92, até pesquisas mais recentes, como, por exemplo, a pesquisa da Bury, que traz para o contexto os fãs que não deixam rastros nas redes sociais. E aí eu trouxe alguns exemplos de como que os fãs se manifestam com relação a Dark. Na imagem que a gente tem aí à esquerda, a gente tem a Triquetra e o Sigmundus, que estão sempre presentes na narrativa. O Sigmundus é um trecho que está presente na Tábua da Esmeralda do Hermes Trismegisto, tá também nessa imagem do meio, na tatuagem, nas costas de um personagem, e esses elementos eles estão na trama, mas eles não são explicados pela trama. Então a gente tem os fãs buscando essa informação e construindo conteúdos em cima dessas informações, levando como publicação para aqueles canais, especialmente no Reddit e no YouTube. E na foto da direita, a gente tem um personagem secundário na trama, ele não tem praticamente importância alguma para o desenvolvimento da trama, mas ele aparece com esse olho direito tampado durante as 3 temporadas, e aí tem um casal de fãs de Dark, sediado em São Paulo, tem um canal no YouTube. Eles foram atrás de um oftalmologista no meio da pandemia, foi após março, né, do ano passado. Eles marcaram uma consulta com o oftalmologista para tentar entender o que da trama, o que dos elementos da primeira e da segunda temporada indicavam que pudesse ter causado dano ao olho do personagem. Os fãs se movimentando e discutindo coisas que é praticamente um MacGuffin da trama, né? Não leva a nada, mas mobiliza ali. Um outro exemplo, também é muito acionado pelo Mittel, né? Quando ele fala do fandom forense, das organizações das informações. Eu trouxe um dos exemplos dos mapas das árvores genealógicas que foram criadas na narrativa de Dark, porque é preciso acompanhar, né, a história de 4 famílias e como que elas se conectam ali. E esse site Farofa Geek também é um canal no YouTube, também tem perfil nas outras redes,
foi um dos que levantou os mapas mais completos quando a narrativa de Dark começou. Um outro exemplo que eu trago também é de um canal no YouTube, que é de uma influencer, né, Carol Moreira. Ela tem 33 vídeos sobre Dark numa playlist específica, e a maior parte desses vídeos ela faz comentários, ela organiza as informações, né? Dark tem uma trama bastante confusa à primeira vista, então ela explica as temporadas, ela resume as primeiras temporadas, ela faz um recap, ela acompanha peças, objetos cênicos nesses vídeos. A posição da Carol Moreira discutindo Dark foi levada em consideração pela Netflix, que convidou tanto ela como outros influenciadores a receberem a temporada inteira de Dark com um mês de antecedência. Então, tipo, com 20 dias antes do lançamento da temporada, ela estava no Twitter dizendo: estou assistindo pela segunda vez a terceira temporada e tá... Aí ela fazia um comentário com bastante adjetivos. Na sequência, também, isso é um movimento de fã, é o dono da casa, de uma das locações da série. Ele tem um canal, um perfil no Instagram chamado The Owner of the Dark House, que ele publica várias fotos dos bastidores, né, de quando as filmagens foram feitas nessa locação. E ele aproveitou o fim da gravação para trocar as telhas da casa e começou a vender essas telhas. Ele numerou as telhas antigas, fez um certificado de veracidade e vende as telhas em caixas. Tem lotes especiais, tem telhas mais caras, tem telhas mais baratas, as telhas que estão na parte da frente da casa valem mais que as que estão atrás. E toda vez que eu comento desse perfil, eu lembro que eu tive quase um surto na hora que eu vi isso e eu falei: eu vou comprar, porque eu sou uma fã de Dark, eu sou uma fã acadêmica em construção, e eu cotei para poder comprar, só que, né, euros muito caros neste momento, e o transporte até o interior de Minas Gerais era praticamente inviável, então eu permaneço sem telhas. Como último exemplo, eu trouxe uma postagem do Baran Boldar, que é essa imagem da personagem Hannah, tá à esquerda, ela usa um colar. Ele publicou essa foto no Instagram cerca de um mês depois da segunda temporada ter sido lançada. E aí, na sequência, nas 3 imagens, a gente vê o trabalho dos fãs após a terceira temporada, fazendo o caminho cronológico desse colar na trama. Tipo, os fãs se organizando ali dentro daquele universo inteiro de informações. Como desafios da minha pesquisa, eu tenho a descrição dessas rotas, né, de significação a partir da circulação transmídia, especialmente, né, com o input do showrunner, com as publicações do Baran Bodar. Tenho também como um problema a caracterização do objeto como série de TV. Para mim, é muito claro que é uma série de TV, mas é uma série de TV distribuída por um outro tipo de canal. Porém, sempre me confrontam com se a Netflix não é TV. Então, ainda estou nesse processo de fazer essa caracterização. E, mais para frente, determinar essas ações de engajamento propostas pelas produtoras de ficção audiovisual nas redes sociais online, levando em consideração esses novos formatos narrativos de séries, né? As séries que são mais curtas, que têm uma narrativa fechada, como é o caso de Dark, né? A gente não tem uma série aberta em que os fãs podem opinar e mudar os rumos. A gente não tem extensões transmídia em Dark, então como essas mudanças narrativas, aí esses novos modelos impactam as ações de engajamento. Aí volto para a Alice. A minha pergunta norteadora é como se configura a dinâmica transmídia do meme Slenderman e de que modo essa narrativa se expande pela ação do Tumblr. A gente selecionou o Tumblr como locus de pesquisa por ser um local de grande atividade fandom, principalmente no período de maior expansão de Slenderman, que foi ali a partir de 2012. E aí a gente ativa os conceitos de dinâmica transmídia, que a gente explicou no início dos slides, meme de internet, da Limor Schiffman, e o conceito de semiose, justamente para tratar da dinâmica transmídia. Só um pouquinho sobre o conceito de meme de internet, a Schiffman define o meme de internet como grupos de itens digitais que compartilham características em comuns e que são modificados e transformados por múltiplos usuários online. E aí é justamente isso que é o Slenderman, é um personagem que partiu lá da internet e ele é modificado e transportado para várias mídias
pelos usuários, mas sempre mantendo algumas características em comum, como personagem sem rosto, muito magro, traje terno. Eu vou passar umas imagens depois, aí vai dar para ver essa questão de manter uma referência, mas também trazer variabilidade, que está muito relacionado com a semiótica persiana. E aí o corpus empírico são 141 postagens feitas com a tag Slenderman, publicadas no tempo de 2010 e 2020. Na verdade, a gente fez uma coleta assim de todas as postagens desse período, buscando, né, todas as postagens desse período com uma ferramenta que chama Tumblr Tool, e aí depois a gente foi fazendo uns procedimentos de afunilamento, procurando os intervalos de maior atividade em torno dessa tag e pegando as postagens com maior notificações, que são assim, curtidas, etc., para pegar o que fez mais sucesso aí durante esse período. Pode passar, por favor, Aline. Aí a gente pega os objetivos específicos para traçar as nossas estratégias. A gente começa identificando aspectos de Slenderman que caracterizam como meme sua relação com a dinâmica transmídia, e depois a gente analisa os sentidos que emanam da rede de significados formada em torno do meme Slenderman e seu impacto na dinâmica transmídia. A gente faz isso observando as 141 postagens e buscando identificar nelas quais foram as narrativas mais acionadas por essas postagens. Então, por exemplo, uma postagem, uma fanart da série Marble Hornets. Então, a gente coloca ali, tem Marble Hornets aqui. Tem Marble Hornets e o jogo 8 Pages. E a gente foi identificando o que estava sendo acionado em cada postagem, né, quais extensões transmediáticas estavam sendo acionadas, e a partir daí a gente fez o que a gente chama de nuvens de sentidos, que são como nuvens de palavras, só que com sentidos mais acionados por essas postagens ao longo desses 10 anos. Depois a gente fez uma caracterização dos modos de engajamento verificados na expansão do meme, e para isso a gente utilizou o conceito de engajamento de Dahlgren e Hill e a modalidade de engajamento, o parâmetro de modalidade afetivo e cognitivo para fazer essa avaliação. E, por fim, a gente descreveu a dinâmica transmídia de Slenderman com foco nas especificidades do Tumblr. Pode passar, Aline. Aí, como eu disse, tem as nuvens de sentido, o engajamento, os interpretantes, né, e 7 narrativa transmite. Pode passar, por favor. Aí essas aqui são as nuvens de sentido produzidas a partir dessas 141 postagens. Então, vocês vão ver que tem como se fossem as nuvens de palavra, e aí do lado tem uma data, né? Igual 2010, setembro de 2011, agosto de 2012. Então, essas nuvens de palavras vão ter respeito às postagens desse período, e o que foi mais acionado aí. E aí o tamanho das fontes vão representar a frequência com que esse termo apareceu. Então, vocês vão ver que Everyman Hybrid, que é uma das webséries do universo, apareceu muito em 2010. Em agosto de 2012, tem Slender The 8 Pages aí em evidência. Já em agosto de 2017, a gente tem Tiktobe, que é um personagem de terror que não faz muito parte do universo de Slenderman, mas que ele explodiu muito aí, colocaram muito Slenderman interagindo com esse personagem. Então, é meio que uma representação visual mesmo da semiose em torno deste meme ao longo dos anos. Pode passar, por favor, Aline. E aí, aqui a gente tem o Slenderman, e aí a gente mostra como que a semiose acontecendo, né? Como que um personagem que é extremamente parecido, dá para ver nas imagens, mantém-se sempre um personagem sem rosto, usando um terno muito magro, mas diferentes facetas dele. A gente tem, por exemplo, na imagem do meio, ele entregando uma flor para uma criança. Na imagem da esquerda, a gente tem os vários personagens das webséries do universo de Slenderman interagindo numa fanart só. A gente tem o Splendorman, que é um personagem a partir do Slenderman, agindo com ele. E aí isso diz muito do engajamento dos fãs. A gente verificou um engajamento muito afetivo por serem postagens de fanart, né, que são práticas de fãs, e a gente
as atividades de fãs, os fãs, o que diferencia eles de espectadores normais, de espectadores casuais, é justamente um envolvimento afetivo mais profundo, mas não basta o afeto, tem a cognição, porque existe um raciocínio saber como que o Slenderman seria de verdade. Slenderman seria um personagem que interage dessa forma como uma criança? Então, a gente vê uma mescla entre as duas coisas, né? O afeto e a cognição. E isso remete também aos interpretantes, emocional, energético e lógico, porque a gente tem a emoção do interpretante emocional e a razão, né, do interpretante lógico, sempre agindo em conjunto, nunca é algo que tem só um ou só outro. Pode passar, Aline. E aí, mais alguns exemplos, né, de postagem, só para ver. Essa última, por exemplo, é um croquis de moda com o Slenderman. Que uma pessoa vê o Slenderman e pensa, monstro de terror. Outra pessoa vê o Slenderman e pensa, um croquis, um desenho de moda, o Slenderman vestido um vestido. Então, dá muito a ver esse processo de biose e as múltiplas interpretações envolvidas aí. Pode passar, Aline. E aí, por fim, a gente fez uma descrição dessa dinâmica transmídia com base nos 7 princípios da narrativa transmídia do Henry Jenkins. E aí a gente verificou esses 7 princípios, igual expansão versus profundidade, multiplicidade versus continuidade. A gente conseguiu identificar eles de um certo modo, só que nunca totalmente, porque os princípios do Jenkins, eles foram elaborados com uma base muito forte na indústria do entretenimento. Então, por exemplo, multiplicidade versus continuidade tem sempre uma menção a uma narrativa original. No caso de Slenderman, não existe uma narrativa original, porque é uma construção de várias pessoas ao mesmo tempo. E isso foi um obstáculo que a gente encontrou durante a pesquisa. Então, a gente conseguiu verificar esses princípios, mas sempre precisando, assim, expandir eles um pouquinho para poder abarcar o nosso objeto. E, ao nosso ver, esses princípios podem ser úteis para compreender esse tipo de dinâmica transmídia coletiva, né, de várias pessoas construindo ao mesmo tempo, mas que eles precisam passar, talvez, por uma revisão, e estudos futuros podem ajudar muito nisso. Acho que é só. Pode passar, Aline. Como considerações, a gente tem, no encontro desses 2 objetos, né, as múltiplas possibilidades de estudos para esses fenômenos transmediáticos vistos pela ótica da dinâmica transmídia e da semiótica persiana, abrindo um leque, né, de possibilidade de ação dos pesquisadores e também do impacto dessas pesquisas. A gente também detecta a importância da participação do público na construção dessas narrativas, através de múltiplas plataformas e de diversos formatos, seja, como é o caso de Dark, acionado pela produtora, ou como no caso do Slenderman, partindo do público em um movimento mais orgânico. E assim a gente consegue detectar formas diversificadas de incentivar o engajamento do público com as narrativas audiovisuais ficcionais, gerando respostas bastante diferentes. Também fica claro, né, o potencial de novos estudos sobre dinâmicas transmídias de caráter coletivo, para que seja possível compreender melhor a participação do público. A gente finaliza, né, nossas referências estão, vou passar rapidinho por elas. Para finalizar, né, a gente agradece novamente pela oportunidade de conversar com vocês sobre as nossas pesquisas, num evento tão bacana como o GIG. Nossos contatos estão na tela, é isso. Estamos à disposição para questões. Eu achei que estamos aqui uma coisa de objetos bastante interessante. Nessa questão do Dark, tem uma coisa que tenho falado muito, que é o filme Tenet, né, do Christopher Nolan, que também brinca muito com a noção temporal. Uma complexidade absurda. Mas vocês não entram na análise da questão temporal propriamente dita. As conexões espaço-temporal. Vamos assim dizer, o metaverso, que é o discurso agora aqui, ó, que a Microsoft, que a Facebook quer trazer, né? Estamos criando
as realidades virtuais de antigamente, alguma coisa assim. Vocês vão trabalhar essa questão dos desdobramentos espaço-temporal, vamos assim dizer, os universos contíguos e tudo mais? Isso faz parte da pesquisa? Faz parte na ótica dos fãs, né? Então, o que eu tenho observado é como os fãs reagem a essa fragmentação temporal espacial que existe na série. E há questões que são levantadas, por exemplo, como o Apocalipse, né? Que foi justamente em 2020, em junho, né, quando a série foi lançada, a gente tem uma série de memes e apropriações feitas com relação tanto a essa fragmentação, né? Existe uma das coisas que está dentro do meu corpus, a questão de voltar no tempo para matar pessoas da política atual brasileira. Então, os fãs se apropriando desse tipo de narrativa, mas na pesquisa eu não olho necessariamente para a utilização de tempo e espaço dentro da narrativa, eu olho mais para o que ela causa externamente com os fãs. Aliás, adorei a tua definição de estudante como uma fã em construção. Achei muito boa essa definição. Que é um processo, né? É um processo. Falar em fã, na Alemanha, a série foi vista com que olhar? Isso, às vezes, eu penso, porque nós causamos, mas eu não sei se lá na Alemanha, porque essa questão histórica, né, que tudo começa com a bomba atômica, de um certo modo, e que é uma leitura hoje bastante comum. A bomba atômica, em 45, desencadeou o fim do mundo, como assim dizer, que nós estamos vivendo. Então, parece que é um ciclo mesmo que eles mapeiam, que é por aí que as coisas... Né? Para os alemães deve ser muito estranho essas referências todas, né? Segunda Guerra Mundial, tudo isso. Como é que o fã alemão vê essa série? Você tem alguma notícia? Se é que eles têm essa... Sim, a série ela foi criada, né, como a Netflix deu carta branca para os produtores, porque era a entrada no mercado alemão, né, como foi aqui no Brasil com 3%. Então, eles tiveram a possibilidade de criar o que eles quisessem, e naquele sistema Netflix, né, se a primeira temporada tivesse uma boa recepção do público, especialmente na primeira semana no local, ela já seria renovada para a segunda temporada. E isso aconteceu, assim, ela teve uma boa entrada na Alemanha, mas a Netflix esperava que ela tivesse uma boa entrada apenas na Alemanha. 90% do público de Dark é fora da Alemanha. Então, os movimentos que eu vejo dentro da Alemanha, mapeando o corpus, são de pessoas que se orgulham de ter participado da série, como é o caso do dono da casa, e de pessoas que estão ali naquele entorno, né, que vão para as locações e que se mostram presentes ali. A série abriu uma possibilidade de outras produções alemãs, né, com pessoas que participaram, não são os mesmos produtores, mas pessoas que participaram da produção, e levou também a contratação dos showrunners como exclusivos Netflix. Eles estão fazendo uma série que chama 1899, e estão usando a mesma estratégia de engajamento, que é o Baran publicando fotos dos bastidores. Aí tem eu não sei se eu posso chamar de fandom, mas tem um grupo de alemãos que cultua a série na Alemanha, sim. Mas ela é uma série de nicho, né? Então ela não tem esse alcance tão grande. É transversal, né? Não é todo alemão que gosta, como aqui no Brasil, não é todo brasileiro que gosta das séries de streaming. Então, essa comunidade internacional das séries é algo interessante para você pensar. E o Slenderman, então, é um caso bem original, né? Tem outros estudos, Alice, que você já viu sobre o Slenderman? Alguma coisa? Então, tem vários estudos sobre Slenderman e vários estudos sobre creepypastas no geral, assim. Mas com essa abordagem de transmídia e de meme de internet, eu não vi nenhum. Tem um que relaciona o Slenderman com um meme, mas foi só esse que eu encontrei também. Mas tem várias referências, estudando ele sobre outros ângulos. Eu acho que tem até uma tese que eu cito no meu trabalho, que é de teologia, e aí a pessoa vai
falar assim, como nasce um monstro. E aí é uma análise do Slenderman, mas sob esse ponto de vista do fandom, da transmídia e do meme de internet, muita coisa. E tem muita coisa, assim, sem ser artigos acadêmicos, muita coisa na internet mesmo. E aí, para a história do Slenderman, a gente vai, assim, vai fuçando no Tumblr, vai fuçando nas wikis de fãs, porque tem muita produção de fã para catalogar o universo de Slenderman. Isso é um movimento, assim, na verdade, muito comum, fala de memes no geral. A bibliografia, o catalogar mesmo, não é tão extenso quanto o catalogar do próprio usuário na internet. Uma coisa que eu não sei se você vai trabalhar, mas porque tudo isso surge com a Bruxa de Blair, que quando a internet surge no mundo, a Bruxa de Blair foi o primeiro caso assim das pessoas, uau, existe isso chamado internet, ela causa esse tipo de confusão nas pessoas entre o que é a realidade e a ficção. Eu lembro assim que foi um espanto. Depois a gente foi ver na sala de cinema, bom, aí era só um filme cheio de movimento de câmera e tal, mais um filme de bruxa e tal, mas o contexto da internet foi fascinante, né, como surgiu. E desde então eu penso, não sei se vocês vão desenvolver, como essa linha, vamos assim dizer, que envolve sempre um cineasta, um jovem estudante de cinema, que está fazendo o filme, se perde e aí começa a trilha, como captura o imaginário contemporâneo, muito ligado ao audiovisual. Né? O motivo do Slenderman também fazer sucesso é retomar essa trilha, né? Porque é um imaginário dado, de um certo modo. Né? Quem não se envolve com uma história de um cineasta, vamos assim dizer, acessível, né? Não o cineasta daquela marca autoral que é do cinema, né? Que eram sujeitos inacessíveis, semidivinos, né? Um Antonioni, um Fellini, Godard, não eram mais humanos. E agora tem um jovem que se perde na floresta, eu tenho que ajudar ele. Né? É como se voltasse a pôr os pés no chão, né? O fazedor de filmes volta a ser uma pessoa que pode se perder, que pode se encontrar, que está à procura, à deriva, enfim. É um imaginário, né, que foi capturado pelas redes, o imaginário do cineasta, o imaginário do cinema, propriamente dito. Talvez esse seja como os fãs, né, se relacionam um pouco, um caminho. Mas eu nunca vi nada por aí também. O quanto esse imaginário, na verdade, é determinante nesses envolvimentos todos, né, na inclusão dos usuários. Mas tem uma pergunta. Carlos, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, faça. Obrigado, João. Queria parabenizar a Aline, a Alice, ao grupo, né, aí da UFMG pelo belo trabalho. Na verdade, são algumas colocações que eu achei bem interessante que o trabalho de vocês deflagram, que é a questão do fã mesmo, né? Parece que a gente percebe que parece que são níveis, são gradientes, são camadas de fãs que contribuem, né, para a construção desse universo, né, que vocês trabalham e pensam de uma forma transmídia. O que eu queria, na verdade, não sei se chega a ser uma pergunta, mas vocês pensam em observar, talvez, essas camadas, ou esses, entre aspas, rituais, práticas, né, do consumo do fã nesse universo, né, talvez direcionando aquele que é produtor de conteúdo, aquele que, na verdade, divulga, ou aquele que hibridiza esses dois caminhos e assim por diante, porque é interessante que você tem Dark ali, né, você tem esses fenômenos, né, do streaming que vão espalhando e vão se ressignificando, né, conforme vai indo para a rede. Pessoas que não assistiram assistem e vão direcionando toda uma cultura de fãs, né, que é bem interessante, né, que o trabalho de vocês trouxeram. Vocês pensam em aprofundar um pouco mais nessa linha? Né? Era só mais essa pontuação. Né? E parabéns aí pelo Gico e João. Muito bom. Obrigado. Ana, aí, parabéns aí pro pessoal. Obrigado. Obrigada, Carlos, pelo comentário. Assim, eu estou no processo de me qualificar, né? A pesquisa deve ser qualificada em fevereiro do ano que vem, então eu estou me debruçando ainda em várias coisas que o universo de Dark aciona. Uma das minhas questões é essa, assim,
Eu tenho, por exemplo, como eu trouxe a Carol Moreira, né, que é uma youtuber que já tem um espaço, ela foi apresentadora da Warner, ela foi do Omelete, ela tem um público cativo. E a gente teve, na terceira temporada de Dark, vários outros personagens que tinham canais minúsculos no YouTube, com tipo 1.200 pessoas seguindo, que começaram a comentar e que estavam fazendo live com a Carol Moreira no final da temporada. Então, tipo, um deles, por exemplo, não sei se vocês conhecem, ele é bastante pequenininho, mas ele deu uma crescida assim, extraordinária com Dark, que é o Matheus Mendes, que é do Rio de Janeiro. Foi assim, impressionante o nível de salto que ele deu nessa questão, que eu vou usar suas palavras, né, como se fosse um intermediário ali. Ele era um fã, como eu sou, mas com um canal no YouTube ativo, né, e que de repente foi alçado para esse outro lugar. Os fãs do Matheus Mendes conseguiram fazer com que a Netflix entregasse para ele a temporada, não tão cedo como ela entregou para a Carol Moreira, por exemplo. Ele recebeu com 5 ou 6 dias de antecedência. Mas, né, já é um avanço, assim, ele saiu de um canal de 1.000 e poucos, né, seguidores para ser um influenciador dentro desse universo de comentaristas de Dark. Dentro do meu olhar também, eu não sei ainda como encaixar isso na pesquisa, mas eu sempre olho para a Bury, que ela levanta os fãs que não deixam rastros, né? E como eu falo que eu sou uma fã acadêmica em construção, eu sou uma dessas fãs, assim, que eu comecei lá com Lost, né? Foi a primeira série que me despertou essa coisa de acompanhar 1.500 coisas e ficar no Orkut, lendo fóruns e tal, mas sem me manifestar. E eu sou eu não me manifesto, você não acha rastro meu em fórum, em canal, em comentário, mas eu estou ali o tempo todo. Eu sou a pessoa que escuta podcast, por exemplo, de Game of Thrones, discutindo com os apresentadores, porque minhas opiniões são diferentes deles, por exemplo. Mas eu não entro nos sites deles, nos fóruns, e falo, não concordo com eles, entendeu? Então, existem realmente essas camadas diferentes. Eu gostaria de fazer com que tudo isso coubesse dentro do meu escopo de trabalho, mas, por exemplo, eu não sei como rastrear esses fãs que são como eu, já que eles não deixam rastros visíveis. É uma questão bastante interessante que me instiga e me faz perder o sono de vez em quando. Se sabe que eles são a maioria, né? E eles não cabem numa categoria. Exato. Não é também fã, né? Mas é uma questão boa. A Bury usa um termo, né? Ela coloca eles como se criasse uma categoria mesmo para esses fãs, mas não tem como classificar, porque você não tem como juntar isso, não tem como fechar, né, numa caixinha, por exemplo, como eu tenho com os outros que eu consigo rastrear. Os anônimos. É um belo problema de pesquisa, né? Pensar nesses anônimos, né? Exatamente. Assim, eu penso que talvez eu não consiga fazer isso no doutorado, mas quem sabe em algum artigo, alguma pesquisa posterior eu consiga fazer, né? Levantar alguma metodologia que alcance. Muito bom. Obrigado. Gente, obrigado. Nós estamos no horário, praticamente, 16h59. Se alguém tiver mais alguma questão, aproveitar os últimos instantes do grupo que está representado pela Aline e a Alice. Só queria fazer um comentário, professor, se o senhor me permitir. Aline, eu fico pensando, durante as temporadas de Dark, eu fiz parte de um grupo de Facebook, que na verdade foi iniciado por um amigo meu e depois tomou perspectivas gigantescas. Eu estou procurando ele aqui, eu não estou achando. E esses grupos, acho que eles permitem mais ou menos um vislumbre desses fãs que são ali invisíveis por uma análise quantitativa dos participantes, né? Porque como eles não têm produção, eles são invisíveis, eles não têm realmente alguma teoria que eles fazem, alguma coisa nesse sentido. Acho que seria mais uma quantificação aí. Por exemplo, as visualizações desses vídeos que você comentou, talvez os participantes desses grupos de Facebook. E esses grupos também são interessantes pelas teorias que eles criam, mais ou menos ao mesmo tempo em que a temporada é lançada, né? É bem legal. Posso aqui procurar, se eu achar, eu te mando, sim. Eu gostaria, assim, eu cacei vários grupos, eu estou em um monte deles, no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, sigo um monte de perfis sobre Dark, também sobre 1899 no
no Instagram, no Twitter, e estou tentando encaixar, assim. O que eu não gostaria de fazer nesse caso é que esses fãs fossem vistos só como números, porque eu acho que foge um pouco do engajamento transmídia que a gente está buscando no grupo. Assim, mas é uma possibilidade, né? Não posso fechar as Mas é portas. que esses fãs, por exemplo, que eles não, além do que da produção que está ali no feed do grupo também, eu penso que a análise, isso é algo que me veio à cabeça agora, desses fãs que não fazem uma publicação ou não comentam alguma publicação ali naquele espaço de discussão, eu não sei se é algo só pelo grupo de Facebook ou só pelo canal de YouTube a gente conseguiria buscar além dos números, né? Porque se eles são... Pois é, essa é a questão. Porque então. como número eu consigo né, extrair isso e mostrar. Existem pessoas aqui que são números. Mas elas estão além disso. O modelo de engajamento transmídia que eu estou usando na tese é da Evans, do livro que ela publicou agora em 2020, que ela estabelece 4 níveis de engajamento e leva em consideração esses fãs que não deixam rastros, né? São fãs que estão fora da internet, né? Quer dizer, pelo menos não na internet deixam rastros, mas, por exemplo, que comentam, como eu faço com os meus amigos, por exemplo. Eu assisto a série e eu vou falar com meu marido, ou eu vou falar com um colega, ou eu só leio as teorias que as pessoas produzem e não curto, não compartilho. Né? Isso está previsto dentro do modelo de engajamento da Evans, só que não é rastreável. Então, tipo, o que eu tenho pensado em fazer na sequência é utilizar software mesmo para fazer essa rota de significação a partir das redes que eu monitorei, né, na terceira temporada, mas aí esse fã não aparece. Então, eu estou meio nesse beco sem saída, assim. Neste momento, eu vejo que é mais fácil para mim, para o meu trabalho de desenvolvimento da tese, deixar esses fãs de lado e pensar neles em outro momento, pensando também em uma outra metodologia que me faça com que eles surjam, que eles apareçam também. Muito interessante esse desafio. E parabéns pelo trabalho de vocês, Aline, Alice e todo o grupo, viu? Um porém aí para essa reflexão é que a gente é muito ligado na prática discursiva dos fãs, não nos rastros. Por isso que a metodologia é complexa, né? A análise discursiva é simples, né? Vamos atrás do que a gente acha, mas quando a gente sai desse ambiente discursivo, realmente vira um problema. Também sabendo que eles transitam por todos os lugares. Não existe o fã de uma única série, um único filme. Então, teria que envolver essa ideia de que eles são invisíveis porque eles estão em todos os lugares, né? A invisibilidade é a onipresença deles, no fundo. É mais ou menos por aí mesmo. Obrigado, temos que ir para o próximo. Acho que fecharam, tem comentários bacanas para vocês lerem no chat. Então, fiquem à vontade. Obrigado a vocês. Obrigada, gente.